Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal PowerPoint para profissionais, onde apresentaremos técnicas e procedimentos para você criar apresentações profissionais no PowerPoint, elevando suas apresentações a um outro nível. Por aqui, Marco Xavier, e neste vídeo vamos demonstrar como criar esta interessante apresentação no estilo empresarial, que utiliza como elemento principal o efeito de transição conhecido como transformar, que faz parte do novo pacote de efeitos do Microsoft PowerPoint. Começamos com uma apresentação em branco e aplicamos ao plano de fundo um efeito gradiente. Escolha a combinação de cores e aplique este mesmo efeito a todos os slides. Utilizando objetos de forma, vamos confeccionar um círculo no centro do slide. E também vamos aplicar um efeito de preenchimento gradiente. Duplicamos este círculo utilizando as teclas de atalho Ctrl D. Diminuímos o seu tamanho e aplicamos um giro sobre ele. Repetimos a duplicação mais uma vez e aplicamos o giro sobre ele. Vamos confeccionar um aro. Para isso, confeccionamos um círculo, duplicamos este objeto, diminuímos o seu tamanho e mudamos de cor. Em seguida, centralizamos os dois círculos e na guia Forma do formato, acionamos o comando Mesclar Forma e clicamos na opção Combinar. Aplicamos em seguida um preenchimento de cor gradiente. Utilizando caixas de texto, vamos inserir um título deste botão. Para a próxima manobra, vamos duplicar este botão, diminuímos o seu tamanho, trocamos o texto do botão agrupamos individualmente todos os elementos que compõem cada botão e mudamos a cor do aro.
Em seguida, confeccionamos uma seta ligando estes botões menores ao botão maior. Em seguida, vamos duplicar este slide de abertura. De volta ao slide número 1, vamos aplicar efeitos de animação a estes objetos. Começando por este botão maior, selecionamos a guia Animações e escolhemos o efeito de entrada chamado Zoom. E configuramos para que seja executado no momento do carregamento do slide, escolhendo esta opção chamada com anterior. A seguir, neste primeiro círculo menor, vamos aplicar um efeito de entrada chamado esmaecer. E vamos configurar que este efeito seja executado após o efeito anterior. Em seguida, neste mesmo objeto, vamos adicionar mais um efeito, que será uma animação em formato de linha. Clicando sobre a linha, ajustamos o movimento, posicionando estes dois pontos. Ativamos o painel de animação, configuramos este efeito para que seja executado junto com o efeito anterior. E definimos a duração do efeito para 1 segundo. E neste efeito de linha, acionamos as opções do efeito. Em início suave, configuramos para 0,5. E em fim com salto, configuramos para 0,8. Aqui, você define o ajuste de acordo com seu gosto. Para a seta, vamos atribuir uma animação de entrada chamado apagar, e configuramos este efeito para que seja executado junto com o efeito anterior. E repetimos as mesmas configurações para os demais botões, aplicando o efeito de entrada chamado esmaecer para os botões. Em seguida, adicionamos mais um efeito, que será uma animação em formato de linha. Não se esquecendo de configurar este efeito no painel de animações, onde em início suave configuramos para 0,5 e em fim com salto configuramos para 0,8. E para as setas, vamos atribuir uma animação de entrada chamado apagar, que será executada junto com o efeito anterior.
E ainda, acessamos a guia Transições e vamos definir que a passagem do slide 1 para o slide 2 será executada de maneira automática após 1 segundo. A seguir, vamos gerar os conteúdos relacionados com cada botão. Para isso, geramos um novo slide e inserimos um ícone que representa o departamento, o título e o conteúdo do tópico. De volta ao slide número 2, copiamos este primeiro botão, colamos e posicionamos no slide 3. Para o título e conteúdo do slide, vamos aplicar o efeito de animação chamado esmaecer. Vamos repetir o mesmo processo, gerando um slide para cada tópico. E aplicando o efeito de animação chamado esmaecer ao título e no conteúdo do slide. Copiando do slide 2 os botões de cada tópico. E aplicando o efeito de animação chamado esmaecer ao título e no conteúdo do slide. Copiando do slide 2 os botões de cada tópico. E aplicando o efeito de animação chamado esmaecer ao título e no conteúdo do slide. Copiando do slide 2 os botões de cada tópico. E aplicando o efeito de animação chamado esmaecer ao título e no conteúdo do slide. Copiando do slide 2 os botões de cada tópico. Para aplicarmos os efeitos finais, voltamos ao slide 2, vamos criar uma máscara sobre cada botão. Essa máscara é um objeto invisível que contém um link para um slide específico. A seguir, acionamos o comando Formas e vamos confeccionar um círculo sobre o primeiro botão. Retiramos o seu contorno e duplicamos este objeto, cobrindo cada um dos botões. O primeiro botão fará uma ligação com o slide número 3, então clicamos com o botão direito do mouse sobre ele e no menu escolhemos a opção Hiperlink. Na janela de configuração, clicamos em Colocar neste documento e localizamos o slide número 3. Repetimos o mesmo procedimento para os demais botões, fazendo a ligação com os slides seguintes. Agora já podemos deixar estas máscaras invisíveis. Para isso, selecionamos todos esses objetos com o auxílio da tecla Shift
Em seguida, clicamos com o botão direito do mouse sobre algum destes botões e no menu escolhemos a opção Formatar objeto. Na seção Preenchimento, na categoria Transparência, aplicamos 100% de transparência. Para finalizar, vamos criar um mecanismo de retorno ao slide inicial. Para isso, no painel de slides, ao lado esquerdo, selecionamos o slide 3. De volta ao painel de slides, clicamos no slide 2 e arrastamos para dentro do slide 3. Posicione e dimensione este link. Agora copiamos e colamos este link para os demais slides. E ainda precisamos aplicar o efeito de transição chamado transformar para todos os slides, menos para o primeiro slide, que já tem a sua configuração própria. E já podemos testar. E está pronto! Neste vídeo, você aprendeu a criar esta interessante apresentação no estilo empresarial, que utiliza como elemento principal o efeito de transição, conhecido como transformar, e outros recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!